A pandemia, né? Quero falar com você sobre esse problema que mudou muito as nossas vidas. Hoje, aliás, desde o dia 6 de abril, Curitiba registrou a primeira morte causada pelo coronavírus, né? Completamos hoje, portanto, 3 meses da primeira etapa da doença, né, na nossa cidade. E vivemos, inclusive, uma restrição rígida no comércio e também nas nossas vidas. Como está a curva na capital e no estado? Como será que está essa situação? Como é que está o combate à Covid-19? Nossa retrospectiva começa lá no dia 11 de março, quando foi declarada a pandemia de coronavírus pela Organização Mundial de Saúde. O que parecia estar tão longe lá em outro continente começava a se aproximar. Eu achava que ia ficar algo mais controlado, né? Infelizmente, atingiu um ponto aí que está crítico agora, né? E em 12 de março, em coletiva de imprensa, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou o que todos temiam: os 6 primeiros casos em Curitiba, mas ainda nenhuma morte. Não demorou para a Prefeitura declarar situação de emergência. Logo na sequência, a suspensão das aulas. E não tem nem previsão de retorno das aulas presenciais. No estado, para ter uma ideia, nós temos cerca de 1 milhão de alunos. Apenas nos últimos meses foram mais de 9.500 alunos que migraram do ensino privado para o ensino público. Parques e bosques da capital foram fechados para evitar aglomerações de pessoas e continuam assim. Um dos principais pontos turísticos da cidade, o Jardim Botânico, pode ser admirado apenas do portão. Tá triste, né? Não dá para entrar, só andamos pela calçada. Vamos até lá em cima, voltamos, só assim. No dia 24 de março, 40 casos confirmados em Curitiba e 70 no estado. A quarentena era uma realidade. A recomendação era para que todos ficassem em casa para evitar o contágio. Nos terminais, sempre tão movimentados, os passageiros eram raros. Tá tudo vazio. E a ideia é justamente só sair de casa quem precisa mesmo. Só quem precisa. No início de abril, foi confirmada a primeira morte em Curitiba com resultado positivo para a Covid-19. A vítima era uma mulher de 56 anos, moradora da cidade, com várias doenças crônicas graves. E aí já havia discussão sobre as máscaras como reforço à prevenção da Covid-19. No fim do mês de abril, o uso passou a ser obrigatório por lei. Já faz parte agora do dia a dia. Precisa, né? Em 25 de abril, noticiamos a morte da primeira profissional de saúde vítima da Covid-19 no Paraná. Mas aos poucos, devagarinho, o comércio reabriu. A sensação era que tudo tinha voltado ao normal. Houve o relaxamento em vários setores, quando os números de pessoas doentes só aumentavam. Os dados mostram a evolução dos casos depois das medidas que flexibilizaram as atividades na capital. Até o dia 28 de maio, Curitiba tinha a média diária de 15 casos, número que subiu 3 vezes depois dessa data. Para evitar a contaminação e o colapso no sistema de saúde, Curitiba voltou a restringir as atividades na cidade. Veio o alerta laranja. As feiras livres foram uma das poucas atividades que, apesar da ameaça, não chegaram a ser suspensas. Mas os comerciantes tiveram sim que se adaptar à nova realidade. Álcool em gel e distanciamento entre as barracas são normas. Juliano, que é feirante há 25 anos, disse que o movimento da clientela hoje está próximo do normal. O primeiro mês teve uma caída, assim, uma leve caída, mas depois disso o pessoal foi voltando, foi se soltando aos poucos por ser lugar aberto, né? Na semana passada, o comércio voltou a fechar por determinação do governo estadual. Aqui na rua 15 de novembro, símbolo do comércio de rua da capital, o cenário é este: portas fechadas. Não era a cara de cidade fantasma como vimos no início da pandemia em março, mas o movimento caiu bastante em relação às últimas semanas. Eu acho que, na verdade, é sim uma das medidas bem importantes para desestimular que tenha novos contágios,
né, e novas pessoas contaminadas, já que a gente está falando realmente de vidas. Tudo para conter a escalada dos números, que não acontece só em Curitiba. No Paraná, em abril, um mês depois do primeiro caso, passamos para 738 casos e 30 mortes. Já no dia 12 de maio, eram 1.906 casos e 113 mortes. E em 12 de junho, tínhamos 8.457 casos e 280 mortes. Agora, no dia 3 de julho, eram contabilizados 27.864 casos e 715 mortes. E segundo uma projeção do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, o número de casos confirmados pode mais do que dobrar. A projeção que o Pardes dá é de um número muito alto de casos novos nos próximos dias. A gente pode chegar num cenário mais pessimista, ali pelo dia 12 de julho, com até 53 mil casos confirmados no estado do Paraná. E assim vamos vivendo um dia de cada vez. Tempo de muitas incertezas, que o seu Osório, ao longo dos seus 90 anos, nos ensina com sabedoria como atravessar a tempestade. Viver é uma aventura e saber viver é uma arte. Então a gente tem que ser meio artista para viver bem. Além de saber viver, né? É preciso saber viver, é preciso se cuidar também, saber se cuidar, né? Não descuidar da máscara, não descuidar do álcool gel, né? Aqui, inclusive, onde a gente tem, eu sempre carrego no bolso, até deixei aí do lado, mas tem que estar sempre tomando cuidado. Eu recebo aqui no estúdio agora, eu quero apresentar já para vocês aqui o Dr. Rafael Deucher. Rafael Deucher. Ele é presidente da Sociedade Paranaense de Médicos Intensivistas, é isso, né, doutor Rafael? E ele vai nos ajudar, inclusive, a entender um pouco desses números. E o que faz o médico intensivista? É aquele que trata do paciente quando ele está lá na UTI. Então, é isso mesmo, doutor? Estou falando certo? Não? Isso. Pode... É isso? O médico intensivista é o responsável por tratar o paciente dentro da UTI, é a pessoa responsável também para gerenciar a equipe, né? Gerenciar a equipe de médicos intensivistas, de enfermeira, de nutrólogos, fisioterapeuta, enfermeira, a gente trabalha todo em conjunto. E aí fica o médico intensivista, além de dar as diretrizes do paciente, ajuda a cuidar da equipe também. Como é que o senhor está vendo, antes de mostrar os números aqui, eu queria entender como é que o senhor está vendo esse momento que a gente está vivendo aqui em Curitiba. Eu estou conversando aqui com o doutor Rafael, a gente está sem máscara, estamos aqui mantendo esses 2 metros e pouco, até mais um pouco aqui de distanciamento. Como é que o senhor está vendo esse momento em Curitiba? Dá para dizer, pela sua visão, que a gente está já chegando num ponto crítico, não? Olha, as projeções mostram, até da Secretaria Municipal, a princípio, né, é que o pico máximo chegaria de 17 a 20 de julho, né? Mas é notório, se percebe assim uma piora bastante grande dos casos. A gente vem vendo assim um aumento da necessidade do número de leitos. Os leitos eles estão ficando ocupados não só em hospitais públicos, mas em hospitais privados também. Mudou o cenário, infelizmente, para pior. Tá certo. A gente tem aqui alguns números, eu queria colocar aqui na tela alguns números que a gente tem aqui, que é da ocupação, né, de leitos de UTI exclusivos aí para tratamento da Covid-19 no Paraná. Essa taxa, atualmente, olha só, doutor, é de 69%. Preocupa? Quase 70%? Preocupa porque no inverno a gente tem outras doenças que não só o coronavírus e outras doenças que levam também à necessidade de leitos de UTI. O aumento do número de infartos, o aumento do número de outras doenças respiratórias também vão precisar de leitos de UTI. Então, o fato de a gente já ter uma doença que é o coronavírus ocupando um monte de leito de UTI e a gente já sabe que todo ano a gente vai ter outras doenças que também vão ocupar leitos de UTI, nos preocupa sim. Esse é um dado do estado todo, né? Estado. Então a gente tem que lembrar que isso aí está diluído. Nós temos regiões do estado de que a doença está mais grave, ela está mais incidente, que é a região que a gente mora aqui, Curitiba, a região metropolitana, e tem regiões que estão com a situação um pouco melhor. Então esse dado é um dado diluído. Provavelmente se a gente pegar os dados aqui das cidades, das grandes cidades aqui, dessa região, da região de Londrina, onde a doença, né, o coronavírus está bem ativo, provavelmente essa lotação vai ser maior. Tá certo. Bom, é o seguinte, eu vou continuar conversando aqui com o doutor Rafael, e aí é o seguinte, daqui a pouquinho nós vamos conversar também com o William Bittar, vamos botar o William Bittar também nessa conversa, para saber também dos números, como é que está aqui na capital, ele vai conversar inclusive com o representante da prefeitura.
E olha, a gente vai voltar agora então a falar da Covid-19, das mortes. O William Bittar vai ajudar a gente agora. Ele está com o diretor do Centro de Epidemiologia da Prefeitura de Curitiba. E a gente vai trazer agora então o William Bittar para essa conversa. O que a gente tem de novidade aí, Bittar? Bom, para começar, hoje à tarde ainda, representantes da Prefeitura de Curitiba e dos prefeitos da região metropolitana devem se reunir daqui a pouquinho, às 2h30 da tarde, numa videoconferência para trazer aí, para avaliar as medidas da primeira semana do decreto estadual que atingiu aí 7 regionais de saúde, uma delas a segunda regional de saúde da região metropolitana de Curitiba. Sobre a situação aqui de Curitiba, 348 novos casos confirmados, 7 óbitos confirmados só neste domingo, Jasson. E aí a gente vai conversar então com Alcides Oliveira, ele que é o diretor do Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde. Muito bem. Casos que vai crescendo cada vez mais aqui na cidade. A gente está aqui com o Dr. Rafael. O William Bittar está preparando ali para fazer uma entrevista com a gente, para trazer mais informações sobre a Covid-19. Olha, eu quero dizer o seguinte para você. Nesse momento, o Exército, inclusive, deve ajudar aqui em Curitiba na sanitização, ou seja, deve trabalhar na higienização dos ônibus do transporte coletivo de Curitiba. Soldados da 5ª Divisão devem fazer essa limpeza com quaternário de amônia, né? É um produto químico, né? E toda a frota operante do transporte coletivo de Curitiba deve passar por essa limpeza, né? Para combater essa propagação aí da Covid-19. A Prefeitura ainda não tem uma data para que essa operação comece. E o prefeito Rafael Greca assistiu a essa demonstração da ação de asepsia, de limpeza, no terminal do Pinheirinho, o maior da cidade. No total, serão 30 membros do Exército fazendo essa limpeza dos ônibus nos terminais. O trabalho, inclusive, vai ser acompanhado por fiscais da urbanização de Curitiba, né? E durante cerca de 3 minutos, mais ou menos, em cada veículo, vai ser feito logo após o desembarque dos passageiros no terminal. Bom, o doutor Rafael está ajudando a gente a entender aqui. Vamos ver se... Acho que a Camila tem mais informações para a gente também sobre esse assunto, doutor Rafael. Vamos lá com a Camila Andrade. Diga aí, Camila. 2 padres e 2 seminaristas do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui em Curitiba, foram diagnosticados com o novo coronavírus. Um deles, inclusive, o padre Celso, começou a apresentar os sintomas na última segunda-feira. No sábado, teve um agravamento aí do caso. E aí ele foi encaminhado ao Hospital Marcelino Champagnat. A gente atualizou agora há pouco o estado de saúde dele com o hospital. Segundo o hospital, é um quadro estável. Ele não precisou de leito de unidade de terapia intensiva e a expectativa é que ele receba alta já nos próximos dias. O outro padre e os 2 seminaristas estão em isolamento social na casa paroquial. É importante a gente destacar que as celebrações lá no santuário, elas já estavam acontecendo de forma remota, ou seja, pela internet. Estavam suspensas presencialmente desde março. E agora, por conta de toda essa situação, a visitação lá no santuário, que ainda estava permitida, também agora não é mais permitido. Os portões foram fechados ontem, já no domingo, e as pessoas não podem ir até lá, e isso é por tempo indeterminado, viu, Jasson? Tá certo, a Camila trazendo as informações para a gente aí. Pois é, chegou, né? A doença está aí e realmente é um problema muito sério. Eu desejo aí uma recuperação rápida aí para o padre, para todos os religiosos ali que estão passando por esse momento. Doutor Rafael, está faltando medicamento nas UTIs? Como é que está essa situação? Porque a situação a gente já mostrou, quase 70% do estado ocupado. Semana passada foi falado que poderia faltar analgésico, anestésico, melhor dizendo, essas coisas. Como é que está hoje o momento? A pessoa tem que cuidar para não chegar lá, né? Então, Jasson, aumentou muito o número de casos e aumentou muito a necessidade de leitos de UTI. Esse é um paciente particular, ele usa muito mais anestésico do que um paciente comum. E é um paciente que fica, às vezes, muito tempo sedado, fica muito tempo internado na UTI. Então, o consumo desse tipo de paciente é um consumo diferente do paciente que a gente estava habituado a cuidar. Já assim, a gente já percebe uma dificuldade para comprar alguns tipos de medicações. O ideal é que a curva vá achatando, que as pessoas não fiquem mais doentes, para que a gente possa preservar vidas e para os que também precisarem de UTI, a gente tenha todos os insumos para poder tratá-los. Tá bom. Doutor Rafael, muito obrigado pela sua participação aqui no novo Balanço Geral, né?
Estamos aqui de portas abertas, espero poder contar mais vezes com o senhor, trazendo aí informações, nos ajudando a esclarecer. Como disse o doutor Rafael, então para não chegar lá na unidade de terapia intensiva, o melhor de tudo... Obrigado, viu, doutor? O melhor de tudo é você realmente usar o álcool gel, você usar a máscara, tomar todo aquele cuidado quando você sai de casa para não chegar lá na UTI, né, e receber esse atendimento. A situação não está fácil para ninguém.